Deusas e deuses, hoje é um dia muito especial. Mais especial do que todos os outros, por quê? Estou recebendo, além de um amigo, um profissional que eu admiro muitíssimo. E vocês saberão por quê, a gente vai contar essa história aqui. Martin Henkel, muito bem-vindo, meu amigo querido, em primeiro lugar. Kelly, obrigado, que alegria estar aqui contigo. E tanta coisa vem à lembrança, né? Tanta coisa que a gente viveu junto e que eu aprendi contigo sobre relações no meio empresarial. Eu estou bem grato por estar aqui. Eu também. Eu e o Martin, a gente trabalhou juntos numa empresa em 2006, 2007. E aí depois a gente continuou amigos, acompanhando. Eu ainda brinquei um pouco antes, né? Que eu o conheço antes de ele casar, né? Ter conhecido a esposa, a Márcia Fernanda, um beijo, maravilhosa, linda. E eles têm hoje uma família maravilhosa que eu admiro. E assim, a caminhada, né? Acho que o mais importante e o que marca é a virada de chave, que é o que tu representas hoje para mim. Saíste de um meio corporativo, assim como eu também, à época, né? E foste atrás de um propósito. De onde nasceu a Senior Lab? Falei certo? Falou certinho. Então tá. Ele é o CEO da Senior Lab. Trabalha com o mercado 60+. Eu já aproveito para falar, inclusive, dos 2 livros aqui para vocês, ó. A Trilha da Longevidade Brasileira, tá? E o Shopper 60+. São livros super interessantes que não somente tem a leitura, mas também tem aqui, ó, neste aqui, tem um mapinha para quem não conseguir entender ainda. Fica muito barbado. Então, assim, presentes maravilhosos que eu super te agradeço. Tenho certeza que são leituras obrigatórias para nós. Não somente porque meu marido está entrando para esse mercado aqui que eu preciso entender. De onde nasceu essa ideia, Martin? Me conta, traz para mim aí. Essa ideia é que ele nasceu na época que eu estava no Banco Topázio. Nós tínhamos lá uma unidade de negócios de cartões de crédito de loja e operávamos com vários varejos, né, fazendo a gestão do cartão desses varejos. Quando a gente testava algumas campanhas, invariavelmente tinha um ruído na comunicação, a dificuldade do público mais velho entender. E a gente dizia, nossa, eles não entendem o que a gente quer dizer. Olha só que arrogância, né? Mas durou pouco tempo essa arrogância. Em seguida eu pensei, poxa vida, acho que não aprendemos tudo na academia sobre como nos comunicar com esse público. E foi aí que ficou evidente que a gente não estava usando a linguagem certa, o símbolo certo, a metodologia certa. Em 2014, quando eu saí me desliguei do grupo, eu já tinha isso em mente, em enxergar esse gap, né, de capacitação e oportunidade de mercado e pensei, vou explorar esse mercado. Iniciei a Senior Lab com um grande amigo aqui de Porto Alegre, o Alessandro Jacobi, e durante alguns meses trabalhamos juntos. Ele seguiu o caminho dele com um outro projeto que ele continua tocando e eu continuei na Senior Lab. Então, a empresa esse ano está fazendo 10 anos. Eu vou dizer agora, Senior Lab está aniversariando. Senior Lab está aniversariando. Cheers. E foi daí que surgiu, né, essa clareza. Eu, sendo um profissional de marketing, entendendo que poderia ser uma oportunidade, realmente foi. Falar sobre esse mercado naquela época foi muito difícil. Eu me sentia um pregador no deserto. O mercado não estava nem preocupado, não estava nem aí para o público maduro. Coisa que foi mudando com o tempo e hoje está bem intenso. Hoje, grandes companhias já fazem movimentos estruturados, projetos, enxergam esse mercado como um grande mercado de consumo e também um mercado importante para a manutenção das suas marcas. O Brasil hoje tem 34, quase 35 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E aqui no Rio Grande do Sul, vai destacar, 21% da população tem 60 anos ou mais. Isso significa que de cada 5 habitantes, 1 tem 60 anos ou mais. Vamos falar de Porto Alegre? De cada 4 habitantes, 1 tem 60 anos ou mais. Isso muda tudo. 25% quase da população nessa faixa etária traz um novo desafio para as marcas que já é percebido. E aí a gente está estruturado, está capacitado e tem autoridade para
falar sobre isso e ajudar as marcas, né? Eu percebo, te confesso assim, que o meu olhar mudou a partir do teu posicionamento e de quando tu começaste a trazer, né, os assuntos e dados, informações, assim como tu estás trazendo, e eu comecei a olhar para minha família. Porque assim, antigamente, né, uma pessoa de 60 anos já estava assim, bom, me aposentei, tô sentado aqui, já trabalhei minha vida, vou só tomar chimarrão, no caso de Porto Alegre, né, vou tomar chimarrão, não vou fazer mais nada. Parece que a vida tinha acabado. E aí eu olho assim, a minha mãe tem 72, meu pai 69. E assim, atinadíssimos. Tipo assim, ó, viagem e celular, e troquei, e o Apple Watch, e não sei mais o quê, e a tecnologia ali, ó, o tempo todo. E eu fiquei pensando, gente, não é assim, é um 60 a mais, bem mais mesmo, porque assim, eles são muito ativos e o meu pai, principalmente, a minha mãe também, mas é que meu pai fala isso, ele diz, eu amo viver. Eu tenho uma coisa com a vida, assim, eu amo viver. E ele vai atrás, ele aprende. Ontem ele teve em casa e me disse, fiquei 2 meses, acho que 1 mês e meio na Alemanha, a negócios. E tu pensa assim, o cara com 69 anos, entendeu? Ele comemorou aniversário lá, inclusive. Então, assim, aí tu fica num movimento de achar que, peraí, e isso também pra gente, principalmente a mulher, que tem um medo de envelhecer, que o envelhecer não é uma coisa legal. Assim, eu tenho visto muitas mulheres comentarem sobre essa coisa, muito mais pela parte estética, obviamente. Mas eu fico pensando, quando o meu marido me diz, eu nunca vou conseguir envelhecer em paz, porque eu falei, bom, primeiro que se quisesse ter paz, não tinha que ter ficado comigo, né? Mas ele fala uma coisa que é isso, assim, é o teu ritmo. Que não era o ritmo dele, obviamente, quando nos conhecemos, mas hoje eu percebo a diferença também nele. A necessidade que ele tem de buscar outras coisas, a curiosidade. E tu achas que isso tá ligado a relações ou, independentemente disso, mudou o perfil por uma questão de que talvez a gente esteja ficando com pessoas com mais idade e tendo menos jovens, porque cada vez as pessoas têm menos filhos, né? É uma percepção minha, não sei se eu tô certa. O que tu acha? É que depende do nosso momento de vida, né, Kelly? A gente começa a conviver mais, obviamente, com pessoas mais velhas, porque eles aumentaram em quantidade, tanto na nossa família quanto nos ciclos profissionais, e também as diferenças culturais e de estilo de vida, e os jovens também, eles administram o quanto a gente consegue estar interagindo com eles. Uhum. Então, a nossa convivência está mais para na nossa faixa etária com esse público, né? Tem um fato interessante que nós estamos falando de um grupo, as pessoas hoje que têm 65 até 80 anos de idade, são pessoas que viveram as mais doidas transformações comportamentais da história. Se pensar bem, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que são os baby boomers, né? Uhum. Essa turma viu o nascimento do rock and roll no mundo, quando eles eram adolescentes. Eles iam no cinema, o cinema tinha 3 filmes do Elvis Presley por ano, e Elvis Presley era o quebrador de paradigmas, o destruidor de paradigmas. Né? Os homens assistindo o Elvis Presley e começando a adotar aquele estilo irreverente, pararam de passear na Andradas de chapéu e terno e começaram a ir de casaco, de jaqueta de couro. Então, assim, eles foram os transformadores, essa faixa etária. Então, a partir de lá, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Em 1960, a pílula anticoncepcional mudou tudo também, né? Mudou completamente as relações, ou seja, a gente tende a achar que a geração Y, Z, os millennials foram os grandes disruptores. Não. Foi essa turma que mudou completamente o paradigma, assim, que até então os avós deles, os pais deles, os avós deles sempre tinham o mesmo comportamento, o mesmo estilo, a mesma maneira de se vestir e de se comportar. Isso mudou. Então,
isso começa a nos contaminar também. A gente enxerga, a gente vê nossos pais, nossos tios fazendo coisas que nossos avós não fizeram. Isso nos encoraja, né? Para se ter uma ideia, a expectativa de vida no Brasil ao nascer ano passado foi de 76,4 anos. Só que isso é para as crianças que nasceram ano passado, essa expectativa de vida. Existe uma informação do IBGE que é a expectativa de sobrevida. Para quem tem 60 anos de idade, teve 60 anos de idade em 2023, a expectativa é de 85 anos, não de 74. Imagina. E quem tem 70, a expectativa maior. Então, é disso que a gente está falando. Realmente as pessoas estão vivendo mais tempo, vivendo com independência, com energia, com expectativas, com planos. E ter planos, né, ter objetivos é o que faz a diferença nessa vida. Por isso teu pai tem fome de aprender, né? E a mudança não está só também na forma com que eles estão absorvendo a tecnologia e fazendo um bom uso dela. Está no estilo de vida. Pega uma foto, certamente, qualquer dia, tira uma foto do teu pai e compara com teu avô na mesma idade. Vê formas e estilos de vida completamente diferentes. E essa é a nova jornada da vida, né? Que nos anima e que também traz desafios para o mercado, porque a gente ainda enxerga aqueles idosos, nossos avós, né? Fragilizados, aposentados, sentados na cadeira de balanço, mas não, eles querem fazer uma viagem. E não é uma viagem qualquer, querem fazer um trekking, não querem fazer uma viagem de ônibus e passear, eles querem conhecer quem fez aquela fonte, querem conhecer o padeiro da padaria do lado do hotel que estão visitando a Europa, querem descobrir. O meu pai tem um ritual que todo feriado de Páscoa ele vai pescar no Pantanal. Assim, não imagino como, né? Porque eu tenho pavor, né? De mato, assim, todo mundo que me conhece sabe. Mas, assim, ele conta isso, assim, com uma alegria. E aí eu sempre digo, pai, qual é a graça? Né? Claro, pra mim. Mas é uma coisa que tem essa turma dele aí já há 1000 anos que são amigos. Aí, um dia que ele pôde, ele falou, quando eu puder eu vou pescar no Pantanal. Então, agora é um ritual, ele vai pro Pantanal. Eu falei, e mosquito, pai, como é que é? Mas eu acho que o pessoal entra na garrafa e daí né, a gente fica meio... Os mosquitos não chegam, né? Não, porque aí exala, né? O álcool dá uma ajudadinha. Então, assim, ó, quando meu pai fala isso, o que eu penso? Ele não tem só isso de mira. Ele tem uma coisa assim, eu quero conhecer a Costa Amalfitana. Eu quero não sei o quê. Porque ele já viajou muito, né, a trabalho, mas por lazer. E quando ele chegou para nos visitar ontem, ele tava assim, com uma bermuda e uma polo, e aí até o Gerson brincou com ele assim, tá a paisana, né? E ele disse, na verdade eu tô tentando diminuir o meu ritmo porque eu preciso cuidar de mim. Então a percepção, e a minha mãe tem a mesma fala, uma hora é o Pilates, ou não sei o quê. Então, assim, e é uma galera que também, eu brinco muito, porque outro dia eu fiz um vídeo, o pessoal brincou comigo, a história de que na minha casa todo mundo é bamba, porque todo mundo bebe, todo mundo samba. E que, na verdade, quando a gente tá junto, eu sempre digo, aqui, ó, se alguém falar de alguém, é o sujo falando mal lavado, porque todo mundo bebe mesmo. E é engraçado, porque são pessoas que se a gente pensar, quando tu fala de serem disruptivos, a minha mãe teve 3 gestações. Nas 3 gestações, ela bebeu durante as gestações. E ninguém questionava isso, porque era uma coisa normal. Hoje, tu vai falar isso, as mulheres... porque eu tô grávida, porque não tá... Tu entende, assim, uma coisa... E aí tu vai dizer, tá, mas porque era normal na época. Será que um médico não dizia? Mas ela frequentou o médico, ela fez um pré-natal, ela teve acesso. Mas não tinham essas proibições. Será que porque a galera de hoje se perde no limite?
Essa pergunta que tu fez assim, exigiria mais capacidade, mais conhecimento e autoridade médica para falar. Mas o que se percebe, o que se sabe, é que a medicina e a ciência têm evoluído. Tanto que recentemente a Sociedade de Medicina disse que até então se falava um cálice de vinho por dia faz bem, porque nas Blue Zones, em Veranópolis, na Terra da Longevidade, onde a gente originou o livro, as pessoas, os gringos tomam vinho, só que a Sociedade de Medicina identificou que não existe limite mínimo seguro para o consumo de álcool. Então o que aconteceu certamente foi que até então, nas gestações da tua mãe, não se tinha essa consciência, essa ciência que a gente tem hoje de tentar melhorar, e eu acho que esse é o ponto, a gente está sempre tentando evoluir, conseguir dar uma volta na nossa pista, né, de corrida mais segura e uma volta mais rápida, né, e mais eficiente. Eu acho que é isso que está acontecendo também, né, as pessoas procurando mais qualidade de vida. Em termos de percentual, assim, de consumo, né, eu vejo que tu trazes muito isso. A gente nem brindou. Não brindou. Mas vamos lá. Brinde a nossa amizade. A nossa amizade, exatamente. Sabes que eu queria entender, assim, em termos de percentual, porque eu até já acompanhei alguns e que tu postas bastante. Inclusive, vai ficar aqui o @ do Martin para vocês seguirem, acompanharem. Ele traz dados muito interessantes que a gente não se dá conta, assim, mas daqui a pouco, olha, X% da população está consumindo mais do que daqui a pouco uma galera mais jovem. É um mercado, assim, que vale a pena investir hoje. Eu vejo que as pessoas estão buscando, né? Vale muito a pena. E por uma questão, eles têm mais dinheiro que as gerações mais jovens. Dinheiro acumulado, seja de uma aposentadoria, por menor que seja, é uma aposentadoria regular, frequente, ou seja, as pessoas conseguem se planejar. Mas só para ter uma ideia, ano passado a renda total das pessoas com 60 anos ou mais no Brasil foi de 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Isso equivaleu a, botar do lado assim, equivaleu a 10% do PIB brasileiro. Essa foi a renda dessa população. 960 bilhões se converteu em consumo de bens e serviços. Então, assim, ó, o bolo é grande, o bolo é pujante, essa turma gasta, essa turma procura experiências, e é o que teu pai procura quando vai no Pantanal. Ele não está lá só exercitando aquele instinto primitivo de caça, que também é o que leva os homens a fazer esse tipo de lazer, mas é também a experiência, experiências únicas. Ele não vai encontrar na cidade o que ele vive lá, mesmo com mosquito, jacaré, sei lá. As pessoas procuram, cada um à sua maneira, essas experiências. E é um público exigente e que paga bem. Eles pagam quando eles percebem que aquele serviço, aquele produto merece. Né? Sabe que eu não tenho como não pensar, não correlacionar com o que eu estou vivendo com o Gerson, porque ele está a caminho dos 60, né? A gente brinca. Ele fará 60 ano que vem. Mas ele começou um processo, foi muito interessante de observar, que provavelmente ele tenha observado em mim, quando eu fiz a virada dos 39 para os 40, que foi quando eu quis sair do mundo corporativo e criar o Afrodite. Ele tá nesse momento, assim, avaliando, dando muito valor para várias coisas. Claro que muito disso é mérito meu, né? Óbvio. Porque eu tenho muita humildade, né? Você sabe. Mas, assim, ele tá pensando assim, qualquer hora a gente tem que fazer tal coisa, vamos aproveitar. É tipo assim, e eu tenho ouvido de outras pessoas, menos trabalho, mais prazer. Acho que essa frase definiria, porque começa uma coisa do tipo assim, eu tô que nem um hamster, que nem a Fuinha, que tu conheceste lá em casa. Eu tô correndo aqui, mas chega uma hora que... Não sai do... Não. E o prazer, eu acho que tá justamente ligado ao fato de que tu tens uma condição diferente de quando tu era mais jovem, financeiramente falando, mas também o gosto de
A independência me chama mais atenção. Porque quando eu lembro da minha avó, assim, não a minha avó paterna, que é a única que está viva, e essa é independente, ai de quem se oferecer para ir no médico com ela. Fez 90 anos. Não, ela fica louca. Quando chama uma pessoa que não é neta dela, chama ela de vó. Senta aqui, vó. O que ela dizem? A minha avó, não, primeiro que se tu chegar e disser assim, ó, vó, tu não quer botar uma sapatilha que é mais confortável pra tu caminhar? Desde quando tem que usar sapatilha? Sapatilha é coisa de velho. É isso. Adoro, porque daí aí vocês já sabem de onde a pessoa puxou, né? Mas é uma coisa assim, a vaidade, caminha todos os dias há 1000 anos, assim, ó. Sempre, regularmente, sabe? Uma coisa de auto... E mora sozinha. Ela gosta dela e ela se cuida. Né? Na verdade, esse é o novo comportamento, né, dessa população. Sabe que o brasileiro, ele se sente, em média, 10 anos mais jovem do que a sua idade cronológica. Graças a Deus, então deve ser por possivelmente isso. Ela se sinta até muito mais do que 10 anos mais jovem. Então, velho é sempre o outro. Sim. Então, e o que isso quer dizer? E aí vamos para o marketing agora. Quando se imagina, vou criar uma sessão para esse público maduro na minha loja, vou criar lá a sessão 60 mais. Tá. Aqui que vão ficar a roupa deles para eles se sentirem queridos, se sentirem atendidos e verem como a gente gosta deles. Vai ser um fracasso. Olha! Vai ser um fracasso. Por quê? Porque eles não querem ficar numa caixinha, tipo assim, olha, essa aqui é a sessão de vocês, tá? É aqui que vocês têm que comprar sua roupa. Como assim? Eu vou comprar o que eu quiser. Se eu quiser na sessão comprar uma camisa que minha neta adolescente usa, uma camiseta, eu vou comprar. Então, isso muitas vezes é um erro. Algumas empresas cometem esse equívoco, bem intencionadas, de tentar nichar demais os produtos ou serviços para eles, para um público que viu o nascimento do rock and roll, não se sente velho e tem dinheiro. Ou seja, tá tudo errado, né? A gente tem que não excluir eles criando produtos específicos. Nós temos que incluir eles nos nossos produtos, na nossa cesta de soluções e serviços. E aí, para chegar até eles, é vender os atributos do produto. Vender quais são os atributos de conforto, usabilidade, coisas que eles vão pensar, poxa vida, eu gostei desse equipamento, vai ser melhor para que eu utilize. E é assim que a gente chega neles. Gerando essa curiosidade, assim. Gerando a curiosidade e não colocando um rótulo aqui que aqui que vocês devem comprar. Não façam isso. Isso me veio agora como a vaga de idosos, por exemplo, sabe? Assim, o meu pai, por exemplo, é a minha mãe também. Não vou botar, se eu posso caminhar, eu não tenho nenhuma limitação, também é uma forma de colocar numa caixinha, né? A vaga de idosos, ela acaba sendo utilizada, assim, a contragosto, mais pelas pessoas dessa faixa etária, no Natal, quando não tem vaga no shopping. E aí eles aceitam, quer saber, eu vou botar aqui. Hoje eu sou velho. Hoje eu vou aceitar. Amanhã eu não vou ser mais. Então, pelo conforto. Então, realmente, eu não estou dizendo que as vagas devam acabar. É necessário que elas sejam mantidas, adequar, inclusive, o pictograma, não aquele pictograma da bengalinha inclinadinho, porque quem caminha daquele jeito não tem condição de dirigir um carro. Arrasou. Então, assim, o novo pictograma é uma pessoa ereta caminhando, escrito 60 mais. Esse é o... Fica a dica, esse é um quarto certo. Esse é o novo pictograma da... Então, é disso que a gente está falando. A gente tem que tomar esses cuidados, né? E aí entra essa nova ciência, né, do marketing 60 mais que a gente tem tratado. E quando tu fala disso, te interrompendo, o trabalho, o foco da Senior Lab, ele é no marketing, ele é numa consultoria. Hoje, quem te aciona, né? Tu tem um pool de serviços ou tu tens... o meu foco é atender empresas, porque assim, ele tá hypado esse cara aqui, tá? Porque ele tá em tudo que é coisa, tá? Congresso não sei onde, é palestra não sei onde, ele tá super in. E eu encaixei a agenda que eu não faço isso, só pra tu saber, eu não gravo nesse horário. Porque eu não existo de manhã. Eu não existo. Mas é amanhã? Pois então. Né?
Não é amanhã, né? Mas estamos pra de dia. ver, eu me nego, porque eu não rendo de manhã. Aliás, eu nunca rendi, mas por ti, em nome da nossa amizade, porque ele tem outras coisas, né, que ele precisava organizar. Eu falei, não, a gente não pode perder essa oportunidade, até porque eu queria muito te reencontrar. Mas tirando a brincadeira, essa parte, assim, que eu acho que é interessante as pessoas saberem do que a Senior Lab entrega, né? Na figura desse cara elegante, como se, segundo a equipe, lembrando, a minha equipe é toda masculina, porque eu adoro trabalhar com homem, desde sempre, o Martin sabe disso, né? Então eu sou chatinha, né? Mas é isso, eu quero entender, me conta. Bom, a Senior Lab está completando 10 anos, como a gente tinha comentado contigo. O que a gente faz? O que eu tenho atuado? Na verdade, eu sou um generalista, né? A Senior Lab não é uma agência de propaganda, não é uma agência de marketing digital, mas nós orientamos a narrativa certa para a propaganda. Tem clientes meus que me chamam para orientar e ajudar a sua agência de comunicação a desenvolver a linha de comunicação adequada, porque é aí que pode dar tudo errado. Pode desenvolver um produto com design certo, um produto com posicionamento adequado, sem vitimizar, ou sem fragilizar, tratando de igual para igual esse consumidor, mas na hora de comunicar, cometer alguns deslizes dos mais sutis, assim, desde do personagem que é utilizado até uma frase idadista, né? Recentemente eu vi uma campanha de uma grande instituição financeira que falou os 60 são os novos 40. Isso é super idadista, né? Assim, levando a entender que, ok, os 60 de hoje são diferentes porque eles têm uma atitude, um comportamento como os 40, quem tinha 40 anos no passado. Isso é trazer a questão do jovem-centrismo demais para o negócio. A gente tem que ter esses cuidados. As pessoas têm a idade que têm, as pessoas têm muito orgulho da idade que têm e acham demais ter a idade que têm. Então, isso que a gente tem feito na Senior Lab. Então, a gente trabalha com consultoria para desenvolvimento de produtos. Acabamos de entregar um projeto com uma seguradora no Brasil. Ela desenvolveu o primeiro seguro para ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. Uma companhia que tem a matriz na Espanha, estão em 185 países. Que máximo. E o primeiro produto para esse segmento foi desenvolvido aqui no Brasil. Olha! Um projeto nosso. A gente está muito contente com isso. Isso é transformador, porque esse é um negócio, um mercado que precisa ter muita atenção ao empresário. Precisa encorajar os empresários a entrarem melhor nesse negócio, a trabalharem focados no seu residente, né? E se preocuparem menos com as questões de segurança e administração. E, nossa, Kelly, assim, eu nem lembro direito quantos, eu até estava fazendo um cálculo esses dias, a minha vida, agora, logo mais eu vou viajar, vai ser meu voo número 97 do ano. Eita! Eu estou com clientes no Brasil inteiro para minha felicidade, colhendo essa teimosia de ter mantido essa linha e atendendo desde projetos para o segmento de hospitais, onde a gente cuida da área de comunicação, das interfaces de comunicação entre a instituição e o paciente e os acompanhantes. A gente tem que lembrar uma coisa, além do paciente 60+, nós temos o acompanhante 60+. São pessoas com 60, 65, às vezes 70 anos de idade, com pais e familiares de 80, 85, 90 anos. Então, tudo isso a gente começa a explorar e ajudar a melhorar a relação, a melhorar a comunicação e a melhorar o posicionamento. Eu fiquei pensando numa coisa que a gente nunca deixa de falar desse assunto no Afrodite, porque a gente... o Afrodite em si, ele já vem com o nome, né? Já traz essa coisa do poder, do sensual, porque isso é vida, né? Quem me disser que sexo não é vida, daí a gente pode conversar depois, tá? Mas eu falo muito isso.
Como é que tá esse comportamento na tua percepção? A sexualidade dos 60 a mais? Porque a gente tem uma galera aí que eu vejo, quando eu saio, pelo menos, ativa e chegando mais tarde até nos locais, e eu observo muito isso, né? Meu marido, outro dia, foi abordado, porque ele estava me esperando. Eu adoro essas histórias. Porque é que ele não se dá conta, entendeu? Mas ele se dá conta se alguém me abordar, mas se alguém aborda, ele não. Mas ele vai melhorar, ele vai melhorar. É só uma dica para as mulheres, né? Porque é ruim. Ele estava me esperando num lugar e era inverno. E aí a gente tinha reservado uma mesa ao lado da lareira. E aí eu cheguei e aí o barista veio e falou assim: tu não vai acreditar que uma mulher estava aqui sentada no bar dizendo que aquela mesa ali, se ela não podia abordar aquela mesa. E aí eu disse que não, que a dona daquela mesa, né, estava chegando. Eu tava louco que tu chegasse, enfim, porque nós temos intimidade. Mas quando logo que eu cheguei, o meu marido me disse: uma senhora, olha como ele se referiu, uma senhora. Tudo bem que a gente tem uma diferença de idade, então obviamente alguém que seja mais velho que eu, ou mais perto da idade dele, ele vai chamar de senhora. Aí ele disse: uma senhora parou aqui e disse que essa mesa era muito privilegiada e que boa, né, essa mesa. E eu tava tomando meu vinho, e eu falei: tá. E tu acreditou que era da mesa que ela tava falando? Convidando para sentar. Total, né? E ele disse assim, eu não sabia o que fazer pra mulher ir embora. Eu disse: nesses casos tem que deixar. Tem que só esperar a pessoa se dar conta. Fora a tensão familiar, né, fora a possível tensão com o casal, é uma mulher de atitude. Total, é isso que eu te dizer. E é disso que a gente está falando. Essa é uma geração que transformou o comportamento. Desde da liberdade sexual por conta da pílula, né, ou dela, ou da mãe, de uma irmã mais velha, e ela viveu isso tudo. E então nós estamos com um grupo que está com um comportamento bem diferente. Além disso, para os homens, né, hoje em dia se resolve qualquer problema na farmácia praticamente, né, ou no médico. Então, assim, o pessoal está bem para continuar. A libido se sabe que continua, né? Inclusive em LPIs se sabe que os idosos, mesmo fragilizados, continuam com bastante libido, né? Talvez isso surpreenda alguém que está assistindo e tem sua mãe ou seu pai lá. Saiba aquela história de que pais não transam, né? Saiba que lá sexta-feira à noite é toda semana. Tá? Opa, adoro! Então é disso que a gente está falando. Pessoas com atitude, em busca de experiência. E é muito comum isso, vai ser cada vez mais comum e isso é animador. Também eu preciso te dizer que eu fico tranquilo, né, ao ver que esse horizonte ou essa possível preocupação está resolvida quando a gente chegar lá, né, porque Sim. A diversão continua e esse é o ponto. Quanto tempo tu está casado? 18 anos. Gente, agora eu me dei conta da minha idade. Porque eu falei pra vocês que eu, né, conheci o Márcio. Eu fui consultora de RH da área dele, né? Então vocês imaginem como é que começou a nossa relação. Mas ele é sempre muito gentil e em seguida viramos grandes amigos, como somos até hoje. E o legal disso tudo é o nosso vínculo, Martin. Ele não mudou com a distância, sabe? E isso pra mim é amizade, isso pra mim é de fato um vínculo. Eu lembro assim claramente quando eu conheci a tua esposa, a Márcia, assim, além de lindíssima, ela é uma pessoa de um coração, de um carisma, assim, inenarrável. Eu sempre gostei, fui fã dela, sempre te falei isso. Mas assim, um casal de milhões, né? Porque ele é gato, né? E vocês sabem que eu tenho, né, esse negócio do cabelo grisalho, eu já começo a gostar, então vocês já sabem como é que é, geração, né? Prateada. Gente, isso é tudo de bom, sabe? Isso é tudo de bom. E assim, como é que é um casamento? Porque assim, eu e o Gerson, a gente vai para 12 anos. Assim, o que tu acha que determina essa questão? Porque quando tu começa a conviver, aí vem os boletos, aí vem aquela coisa, a vida, né, juntos, a rotina, ela é um desafio.
Tu concorda comigo? Ou só porque tu é lindo e a Márcia é linda, vocês trepam todo dia, tipo isso? Prefiro não entrar nesses detalhes, mas os perrengues da vida, os perrengues do casal, e isso acontece, mas eu acho que nós nos conhecemos, agora compartilhando a minha experiência, no momento que a gente estava maduro. Né? A gente estava num momento muito maduro, assim, de ter vivido alegrias, ter vivido frustrações em outras relações. E foi incrível. A gente se conheceu. Na verdade, eu já conhecia ela e a nossa aproximação foi muito lenta. Né? Nós éramos colegas na ESPM, eu numa relação, ela em outra. Passou um tempo, fizemos trabalhos juntos lá. Passou um tempo, um colega falou: sabia que a Márcia Fernanda separou, não sei o quê. E aí tomei a iniciativa de procurar ela e ficamos vários meses, saindo como amigos. Nós fizemos uma balada tão doida uma vez, fomos no Barba Azul, mas enchemos a cara. Gente, pensa. Dançamos e foi uma noite perfeita que poderia terminar mais perfeita ainda e não terminou perfeita. Quer dizer, ela foi perfeita, mas não era o momento. Entendi. Não era, a gente estava se conhecendo e aprendendo a se admirar. Eu acho que esse foi o gatilho para o nosso começo da relação. E depois enfrentar com maturidade os boletos, as dificuldades, os perrengues, as mudanças profissionais. Né? Hoje saímos de Porto Alegre em 2020, fomos para São Paulo por conta de uma oportunidade profissional dela. E agora estamos morando em Belo Horizonte por conta de uma oportunidade profissional dela. Pois é. A minha profissão, minha atividade me permite ter mobilidade. Isso é uma maravilha para o casal também, né? Que coisa boa. Eu não sei, eu sinto falta. Sente? Eu sinto falta. Eu não curto Porto Alegre, amo Porto Alegre, mas eu não curto Porto Alegre como eu curto quando ela está junto. Total, claro. Então, assim, quero ter essas oportunidades. Então, eu acho que esse é o segredo. Quer dizer, o segredo é não ter segredo. Cada casal tem sua forma, seu estilo. Eu acho que sim. Talvez um pouco de sorte também, né? De termos nos encontrado. Eu concordo. Eu acho que tem que ter sorte. Mas eu acho que quando a gente sabe o que é, lá no fundo, em algum momento a gente encontra. A gente vai tentando relacionamentos. E eu acho que esta geração da qual nós estamos falando aqui, dos 60 mais, estão se permitindo isso. Quando a gente fala de uma mulher de atitude, eu, por exemplo, não fiquei em nenhum momento incomodada porque uma mulher abordou o meu marido. Eu te confesso que eu penso assim, primeiro, ele tá batendo um bolão, show de bola, tamo bem. Mas em segundo lugar eu penso assim, que show essa mulher ter se colocado nessa posição. Foi isso que a gente falou. Né? Eu acho que hoje tem uma coisa de decisão. Eu quero tal coisa. Hoje eu quero sair e eu quero ter uma noite de prazer. Eu me permito, né? Uma coisa de autopermissão que eu acho que essa geração tem e que, assim, não são mais aqueles avós que ficavam lá fazendo bolo ou brincando de não sei o que com os netos, Eles têm a vida deles, né? Então, assim, o meu filho, por exemplo, que é o único neto, ele, assim, os avós... Meu pai tem a vida dele, tem o futebol, tem o não sei o quê, tem o evento, tem a viagem, a minha mãe a mesma coisa, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, assim, nos intervalos, ele entra. Deixa eu trazer uma informação a respeito disso. É um dado, tá? Analisamos uma pesquisa que foi feita na base de dados da Maturi, que se chamava Maturi Jobs na época. São 12.500 participantes, onde homens e mulheres com 60 anos ou mais declararam quais eram seus hobbies preferidos. O que você gosta de fazer quando pode fazer qualquer coisa? Então tá lá, na primeira posição, assistir TV, na quarta posição, equilibradinho entre os dois, homens e mulheres com 60 anos ou mais, viajar. E tem uma série de outras coisas, todas ligadas ao self, todas ligadas às autoindulgências, né? Cuidar dos netos. Nem apareceu. Está na 18ª opção para as mulheres.
cuidar dos netos. Isso não significa que elas não amem os netos, tá? Claro, mas é isso. Elas querem fazer várias coisas antes de terem a obrigação de cuidar dos netos. Elas vão cuidar se precisar, vão cuidar no momento certo, né? Mas elas querem se cuidar também. Tipo assim, ó, agora chegou a minha vez. É isso que elas querem dizer. Elas foram mães dos filhos, mães dos maridos, mães da sogra e do sogro, mães dos pais dela, foram mães de todo mundo. Agora chegou a minha vez. É esse o recado. E para os homens, os netos estão na 15ª opção, que é melhores. Antes até. Então, duas posições melhores do que os homens, porque os homens dessa faixa etária normalmente trabalharam muito, muitos estavam viajando, não viram os filhos dizerem mamãe a primeira vez, porque sempre dizem mamãe, nunca dizem papai. Vão dizer sempre mamãe a primeira vez, darem o primeiro passinho. Então agora eles estão ressignificando a paternidade que eles não puderam estar mais completos. Mas veja só, os netos estão na 15ª opção, na melhor das colocações, né? Então, esse chegou a minha vez é o que também rege a atitude, as intenções, e dentro disso, agora voltando para o mercado, estão as oportunidades, o que oferecer para eles. O que eles estão dispostos a experimentar, comprar. E eu acho isso revelador e animador. Animador. Né? As pessoas cuidando de si, né? Preocupadas consigo. Sabe que eu vejo muita gente com menos idade, porque jovem independe de idade, né? Mas eu vejo muita gente jovem com atitude de uma pessoa mais velha, como se fala assim, com mais idade. E aí eu digo assim, nossa, mas até minha avó é mais jovem que tu falando, sabe? Mas isso tem a ver com crenças de cada pessoa, familiares, crenças limitantes ou não, ou aquilo é importante para a pessoa e tá tudo certo. Mas eu vejo assim que, olhando para minha família, né, com uma avó disruptiva, uma avó que não quer nem ajuda para ir ao médico, porque tudo ela pode e tudo mais, usando salto e se cuidando e cuidando da saúde, mandando WhatsApp, mandando mensagem de WhatsApp para mim, tipo assim, se sábado, se tu for trazer o fulano aqui, só traz depois das 4, porque o médico mandou me movimentar, eu me inscrevi numa aula de dança, tá? Então vou fazer 2 horas de aula de dança. E ela arrasou nos 90 anos dela, ela dançou uma super música, né? E eu acho que é inspirador no sentido de, quando eu falo assim de pessoas com mentes mais velhas, eu acho que é uma coisa de estar preso, daí tem a ver com questões familiares e tudo mais. Não sei se é a mesma percepção que tu tens, mas hoje, quando eu saio e eu vou num shopping, eu não vejo... Tá, tem sempre uma galerinha mais jovem, mas eu vejo muito a galera prateada. E muitas mulheres, inclusive, assumindo os brancos, porque eu sempre brinquei que quando os meus brancos tiverem uma totalidade, assim, né, eu vou assumir, porque eu acho muito bonito, acho muito elegante. Tu vai ficar linda com cabelo branco. Ai, obrigada, porque eu tô me inspirando na Miranda Priestly, do Diabo Veste Prada, que aliás... Bom, né? a sobrancelha... Já tem, hein? Já tenho, né? E aquele olhar meio assim, né? Aquela coisa. Mas eu acho que são atos de auto-amor que eu percebo, sabe? Da história do se priorizar. E chegou a minha vez, pra mim, é o grande recado, assim, desse nosso bate-papo, sabe? Acho que, inclusive, vai ser o título, Chegou a Minha Vez, 60 a mais. Fica aí, galera, anotem. Chegou a minha vez, 60 a mais. Porque... é assim que eu percebo também as pessoas, assim que eu olho quando eu percebo meu marido questionando, pensativo, isso eu quero, isso eu não quero mais. É um momento, assim, uma troca, que não é bem uma troca, mas Até perguntei pra ele outro dia, escuta, a gente tá casado comigo porque tu não quer, assim, te separar de novo, porque divórcio é uma coisa chata, assim, que, encheu o saco, ou porque tu
acha legal? Porque eu sou dessas, né? Eu tô sempre questionando. Daí ele falou assim, não, eu não teria... Se eu fosse infeliz, eu sairia. E eu tô contigo porque eu penso que contigo, eu sinto que contigo eu sou uma pessoa melhor. Falei, então tá, então enquanto essa conta estiver assim, a gente segue junto. Essa conta vai continuar assim, né, Kelly? Mantido o estilo de vocês, mantido a cumplicidade. E esse que é um dos segredos, né, de um casal dar certo, é ser cúmplice. E entender até onde cada um tem que ceder e não só fazer o outro ceder. Então, acho que teremos uma boda de prata, bodas de ouro, todas as bodas possíveis aí. As bodas, ele fez a conta esses dias das bodas que faremos e tal. Ele achou interessante, né, a questão da resiliência, etc. Eu acho que quando tu trouxeste a tua experiência pessoal, eu sempre falo isso em relação a ele. A amizade, ela garante muito isso. Porque antes de tudo, nós somos grandes amigos. Quando eu quero falar algo que me acontece, seja bom ou ruim, é para ele que eu quero falar, em primeiro lugar. Enquanto for assim, enquanto isso pulsar em mim e vice-versa, eu entendo que essa amizade vai garantir muita coisa. Porque na amizade a gente conversa, a gente resolve BO, a gente, né? Enfim. Amizade somada com admiração. Admiração, perfeito. Né? Eu admiro muito a mulher que eu me apaixonei, a mulher com que eu tô casado, assim, admiro demais. E eu acho que esse também é um dos segredos para... Acho não, eu tenho certeza que esse é um dos segredos também para a longevidade das relações. Né? Porque assim, nunca ocorreram tantos divórcios de pessoas com 50 anos ou mais do que estão acontecendo agora. Ou seja, as pessoas elas não se sentem mais presas e relações ruins, relações que não completam, realmente se sabe o caminho a tomar. As pessoas tomam essa atitude na maioria das vezes, ou seja, me parece que quem está casado, quem está junto, é porque realmente quer, né? Então... Concordo contigo. E eu sempre digo e encorajo as pessoas, né? Sejam felizes, se priorizem, no sentido de se eu não estou feliz aqui, não tem por que eu ficar. Isso não tem idade. Eu vejo também pessoas muito jovens em relações muito tóxicas, porque não tem essa visão que eu brinco aqui, que eu falo para vocês, eu venho em primeiro, em segundo, em terceiro, depois vem... no sentido de que se eu for boa para mim, se eu estiver de bem comigo, eu serei boa em todos os outros papéis que eu desempenho. Então, por isso que a galera brinca, o meu sonho é ter a pele e a autoestima da Afrodite. Na verdade, gente, isso é uma coisa que a gente treina todos os dias. Isso tem que estar dentro da gente. A pele, ela é um reflexo do que tu sente, teu corpo responde. E a gente tem uma galera aí, inclusive, né, no 60+, na coisa do skincare, que eu adoro. Então, também eu vi que o mercado puxou para isso, foi muito legal. E eu acho que é não colocar essa tarja, porque isso incomoda. Eu acho que foram 2 grandes recados, né? A gente tem que mudar essa figura do idoso, né? Que marca a vaga ou o espaço de um idoso, né? Ou de um 60+. E, principalmente, chegou a minha vez. Nossa, arrasou. Sério, arrasou. Nossa, Martin, eu tenho tantas coisas e lembranças, mas obviamente teremos oportunidade em breve de estar juntos novamente. Obrigado, Kelly. Deixa eu fazer uma pergunta. A tua avó já esteve aqui? Não. Então, estamos aguardando a tua avó aqui. Adoro gente que me provoca. Entenderam por que ele é meu amigo há tantos anos? É sobre isso. Gente, e eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente fez uma parceria muito legal com a Olho na Taça. São taças pintadas à mão. Elas são, assim, ó, maravilhosas, tá? Tem diversas estampas e várias opções aí para vocês. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos fazer, mas eu quero fazer um Por brinde favor, com um brinde com espumante. Geladinho. Gelado. E com taça meio cheia, porque não trabalhamos com meia. Nada meio, né? É sobre isso. E como vocês podem ver,
O Martin sempre foi esse gentleman. Meu amigo, obrigado por muito estar aqui obrigada. contigo, com o Gerson. Foi um privilégio estar aqui, uma alegria. Todo nosso. Um beijo enorme para Márcia Fernanda, para os filhotes lindos, que aliás não poderia ser diferente, né? Vocês podem acompanhar nas redes sociais. É assim, ó, um casal de milhões que eu admiro muito e que também estarão mais próximos de nós. E que 2025 seja mais incrível, mais Afrodite, mais tudo que possa ser. Para nós, sucesso para ti. Eu tô muito feliz por ti, pela tua resiliência e por tudo que tu significas para mim na nossa história. Me arrepio toda, gente. Eu sou terrível, querida, né? Porque eu sou uma pessoa que eu pulso. Querida. Obrigada. Obrigada mesmo, de verdade. Bacana. Gente, um beijo para vocês. Até o próximo episódio.